te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 5. Livro de Lucas, capítulo 5, a partir do versículo 4. Antes de ler essa passagem, Jesus, ele em determinado momento, e essa seria uma breve introdução, Jesus, ele estava caminhando na praia ali da Galileia e ele viu dois irmãos, Pedro e André, e eles lançavam as redes no mar, trabalhavam. E aí Jesus chega e ele fala assim: olha, vocês agora passarão a ser pescadores de almas, pescadores de pessoas. E a Bíblia nos fala que automaticamente, o que eles fazem? Eles largam tudo e seguem a Jesus. E aí eu fico pensando, porque não é do nada, ninguém vai acompanhar um desconhecido, ninguém vai seguir uma pessoa, um estranho. Então, quando nós vemos aqui a atitude desses dois homens, Pedro e o seu irmão André, nós entendemos que havia já um relacionamento. Jesus, ele morando ali em Galileia, certamente ele cresceu naquele ambiente, com aquelas crianças, e Jesus já estava fazendo aqui, preparando o coração deles. É como João Batista, quando a Bíblia diz: olha, aquele que prepara o caminho no deserto, para que Jesus, ele venha. E nós fazemos isso. João Batista, ele começou o que? Preparar o caminho, e Jesus também estava preparando o caminho dos seus discípulos, conhecendo, mostrando em pequenas doses qual seria a sua missão nessa terra, mostrando em pequenas doses por que ele veio. E todos nós, queridos, temos um propósito de vida. Posso ouvir um amém? Todos nós temos um propósito. E viver o propósito de Deus, existe um processo. E eu digo que o processo, ele fere, mas o propósito cura. Fere a gente, querido, do nosso caminho com Deus. Fere a gente permanecer na presença do Pai. Mas existe um propósito para estarmos vivos. Você não veio para essa terra, não nasceu para nada, para ser nada. Não, existe um propósito maior do que os teus sonhos pessoais. Existe um propósito maior do que os seus desejos. E Deus se agrada de te dar aquilo que você pede. Deus, ele se agrada quando você ora. A Bíblia diz: pedis, pede, eu te darei. Deus se agrada. Mas qual é o maior sonho? O que será que brilha nos olhos do nosso Deus, do nosso Pai, a olhar para nós? Qual é o propósito que Ele deu para vivermos? Existe, querido, algo muito maior do que os nossos sonhos pessoais. Existe um Deus que quer que você viva com plenitude nessa terra. Nós temos um Deus maravilhoso, um Deus poderoso. O texto, ele fala, versículo 4, ele diz assim: quando acabou de falar, disse Simão. Foi a passagem, né? Jesus, ele viu todos aqueles, viu André e Pedro pescando, e já estava cansado, lembra do processo que eu falei? Para todo propósito existe um processo doloroso. Então eu fico imaginando ali Pedro a noite inteira. O que se passa na cabeça de alguém que não pega peixe, que não tem resultado na vida, que trabalha, que estuda, que faz planejamentos e nada dá certo. Olha, mais um dia sem conquistar a minha vitória, sem alcançar a minha bênção, sem ter sucesso nesse lugar. Mais uma vez que eu olho o meu vizinho, ele está prosperando, nada acontece comigo. Querido, talvez você esteja com esse pensamento, mas lembre-se, faz parte do processo. Amém? Versículo 4 diz assim: quando acabou de falar, disse a Simão. Jesus olhou para Simão.
faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Jesus olhou para ele assim: lança a tua rede do lado direito, você está na direção errada, você está lançando para o lado errado, lança a tua rede para esse lado. Versículo 5 diz: respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. E ele diz assim: mas, sob a tua palavra lançarei as redes. E a Bíblia nos diz no versículo 6: isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Querido, qual é o processo de aprendizado até alcançar a providência de Deus? Deus nos vem com nós acabamos de ministrar aqui uma canção maravilhosa: Jeová Jireh. Começa falando Jireh, o Deus provedor, aquele que prove, aquele que vai prover na sua vida aquilo que você está sentindo falta. Senhor, prover, Senhor, na minha vida essa área. Senhor, o Senhor é o Deus da provisão. Venha, Senhor, entra nessa área da minha vida. Eu tenho falta nessa área. Deus é o Deus provedor. Posso ouvir um amém? Depois ele fala Deus, Jeová Jireh, Jeová Nissi, Deus da bandeira. Ele é a minha bandeira. Qual é a bandeira que você levanta hoje? Que bandeira você tem levantado? Que nós, toda vez que haviam exércitos de Israel, alguma das tribos, eles levantavam o estandarte. Olha, a minha bandeira é essa: eu sirvo ao Senhor. A minha bandeira é o Evangelho, a minha bandeira é fazer o bem, a minha bandeira é fazer a vontade de Deus, é viver na bondade, fazendo a bondade, realizando aquele que é o meu chamado. E no versículo 5, a primeira coisa que é aqui, ele diz assim: olha, respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. E o início desse processo, e o primeiro ponto é encontrar a necessidade. Qual é a necessidade hoje? Qual é a necessidade hoje? Qual é o lugar que você está fragilizado? Encontre esse ponto. Hoje, nessa manhã, encontre o ponto de fragilidade na sua vida agora. Qual é a área? Senhor, eu só preciso entrar nesse lugar. E Pedro, querido, ele estava certamente exausto, talvez decepcionado, provavelmente sem forças e talvez com fome, e por aí vai. Como você está hoje? Talvez assim. No culto você está muito bem: eu estou na casa do Pai, me sinto bem. Mas quando começar a segunda-feira, uma semana carregada de tarefas, de responsabilidades, você precisa se apegar à palavra ministrada hoje e levar para a tua semana. Não, eu sirvo o Deus provedor. Eu vou seguir a direção do meu Deus. Será que não é assim que chegamos diante de Deus, mostrando as nossas necessidades? Chegamos na casa do Pai, levantamos as nossas mãos e dizemos: Deus, me socorre nessa área. E Deus, querido, Ele tem prazer em nos socorrer, porque Ele é o verdadeiro pastor. A necessidade algumas vezes é necessário. É importante passarmos por lugares, às vezes, de deserto, vale, necessidade, porque isso nos faz nos aproximar também de Deus. Quando tudo vai bem, querido, às vezes vem aquele comodismo. Você esquece que Deus existe. Mas quando vem a prova, eu vou para os braços do Pai. É um filho. Minha filha ontem, ela chegou no meu quarto e falou assim, subiu a escada uma velocidade: Papai, o João Gadas falou alto comigo. E
ela fez questão de falar bem alto para o Jongadas ouvir lá embaixo. Ela não chama o Jonatas de Jonas, chama de Jongadas. Não sei onde ela tirou esse nome. Papai, aquela manha, o Jongadas gritou comigo. E ele bateu aqui, ó. Mas eu sei que a minha filha, ela aumenta tudo. Ele faz assim, ó, vai pra lá. E ela já fala assim, me espancou. Pai, você vai bater nele? Olha só. Mas pra quê, filha? Peraí, não, vamos entender o que está acontecendo. Esse é o processo que você está vivendo. Qual é o pai que se o filho pedir pão, vai dar uma pedra? Deus, se nós pais somos maus, sabemos dar coisas boas aos filhos, como diz a Bíblia, quanto mais o nosso Deus nos dará. Nós temos um pai maravilhoso. E toda vez que eu estou na casa do Senhor, no domingo, na terça-feira, eu tenho um prazer de estar, porque eu sinto a presença do Pai. Quantas vezes que nós subimos nesse altar, pastores, eu, pastor, minha esposa, subimos nesse altar fragilizados, machucados. Mas todas as vezes que subimos, nós não mostramos a fragilidade, nós mostramos, olha, existe um Deus que pode. Quantas vezes a gente subiu, a gente chorou, angustiado, amargurado, em algum lugar, ferido, mas não deixamos o nosso dever de anunciar a palavra de Deus. Momentos de fragilidade, foi necessário eu subir e correr atrás da presença do Senhor e fazer a minha missão. Meu propósito é esse. Eu tenho um propósito, querido, o maior propósito da minha vida. Querido, nós seremos ordenados bispos, mas o meu coração é de pastor. Eu gosto da igreja, gosto do relacionamento da igreja. Chegar, abraçar, bom dia, boa tarde, como você está? Abençoado, aleluia. E aí? Isso faz bem. Faz bem o pastor olhar para as suas ovelhas, ver e perguntar como você está. Esse é o nosso papel. Mas muito mais, querido Senhor, muito mais eu me aproximar desse pastor lindo, o Senhor Jesus, pastor dos pastores. Esse pastor, querido, quando você chamar, ele não vai falhar. O homem pode falhar, eu posso falhar com você como pastor, mas existe o pastor poderoso, onipotente, onipresente e onisciente. Ele está em todo lugar. Vamos aplaudir esse pastor. Passar por necessidade se torna uma oportunidade para nos relacionarmos com Deus. Caminho da prova. Lá em Êxodo capítulo 3, 7, a Bíblia nos fala que o povo de Israel, escravo no Egito, sofrendo, angustiado, chicoteados, maltratados. E de repente o Senhor ouve o clamor do povo. Êxodo 3, 7 fala assim: disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Por causa daqueles que estavam oprimidos, Deus ouviu o clamor de Israel. Pai, mas pastor, mas não eram tantos anos. Não, é porque agora eles clamaram de verdade. Às vezes, querido, a Bíblia nos fala: pedis e não recebeis, porque pedis mal. Você não sabe nem orar, você não sabe nem pedir. Peça aquilo que vai agradar a Deus. Peça aquilo que agrade. Não peça simplesmente para alimentar o seu desejo, o seu ego. Peça algo que vai favorecer você e favorecer o próximo. Amém? Eu disse para você semana passada que eu fiz uma oração. Estava trabalhando na rua, dentro do carro, e eu fiz uma oração sentindo muita presença do Senhor. E eu falei assim: Deus,
Falei, Senhor, me dê condições todos os dias de fazer minha esposa feliz, meus filhos felizes e meu próximo feliz. Eu não pedi para mim. Eu não tenho pedido para mim, queridos. Há muito tempo não peço por mim. Eu peço, Deus, que eu cumpra a minha missão. Eu peço, Deus, que eu possa fazer minha esposa feliz, meus filhos felizes. Amém? Quando você fizer isso, querido, você vai ver que vai encher o teu coração de alegria, porque você está vendo o teu próximo, que é você mesmo, porque o original de próximo é você se olhar no espelho, é você olhar para ele e se enxergar nele. Próximo, o original de próximo é isso. Por isso que Deus fala, amai o próximo como? Mas se você não se ama, você não pode amar ninguém. Se você se odeia, se você olha para você e se odeia, como que você vai amar o próximo? Versículo 2 diz, versículo 4 diz, faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. O que ele está dizendo? Jesus está dizendo assim, olha, segue a direção certa. Quantas direções erradas nós tomamos, quantas vezes damos o nosso ouvido a pessoas que não vão me favorecer, pessoas erradas, conselhos errados. No teu íntimo você quer um milagre no seu casamento, mas aí um conselho errado diz assim, olha, separa, tem tanta mulher aí, tanto homem aí, separa. Mas o conselho certo está dizendo assim, olha, Deus, Ele pode restituir seu casamento. Deus, Ele pode restituir o seu lar. Direção certa. A Bíblia diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Essa palavra, eu sou o caminho, no original é, eu sou a forma certa de pensar. Quando você tem Jesus, você tem a forma certa de pensar. Posso ouvir um glória a Deus aí? Versículo 5 ele fala, mas sob a tua palavra. Ele fala, pega a direção certa, segue o caminho certo. Para de ficar desesperado. Quem é? Você não conhece o seu Deus. Às vezes, querido, nós temos atitudes tão baixas, esquecemos a quem servimos, esquecemos que nós somos cristãos, esquecemos que servimos um Deus poderoso. Eu não vou ficar refém do medo, não vou ficar refém de ninguém que me apontou, que me acusou, que me ofendeu, que me ameaçou. Eu sou servo de Deus. Ele é o Deus da vida. Ele é o Deus que te criou. E enquanto não se cumprir o teu propósito nessa terra, você não sobe. Existe um tempo certo, existe o tempo Kairos. Então creia. Deus, querido, eu tenho pedido a Deus longevidade. Deus, que eu viva muitos anos. Todo dia eu falo, eu vou viver muito. Fala, meu Senhor, eu vou viver muito. Fala, aleluia. Eu quero viver muito, porque longevidade é uma das promessas para o justo. Eu não quero viver pouco. Eu estou pensando assim que eu vivi já metade da minha vida na terra. Se eu tenho 50, eu vou até os ou mais. Fala aleluia. Eu quero viver muito, queridos. Eu quero ver minhas noras. Eu quero ver meus netos, meus bisnetos. Eu quero ver a minha descendência servindo ao Senhor. Eu quero ver a promessa se cumprir. Quantos querem viver assim? Dá uma salva de palmas para o Senhor. Olha o que ele diz no versículo 5. Mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Usufruir do poder da palavra. Bíblia. Ler a palavra dos dias e tomar posse daquilo que está escrito.
usar a palavra de Deus em sua oração. Não é só pedir. Mas Deus, olha, a tua palavra diz isso. E diante dessa palavra, que é a tua palavra, eu quero pedir algo. Às vezes não existe ainda. Você vai lembrar então qual o texto? Não existe, não aconteceu. Você não está vendo. Só que Romanos capítulo 4, versículo 17 diz: eu chamo a existência as coisas que não existem como se já existissem. Chamar, fazer acontecer. Quando nós olhamos, querido, a Bíblia Sagrada, você vê o diabo no deserto, guerreando com Jesus, e a arma era a palavra. Mateus capítulo 4, versículo 7, você vai ver isso. O diabo falava algo da palavra, Jesus rebatia com a palavra. Então, quando você ora através da palavra, você tem poder. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Quando nós olhamos lá para Gênesis capítulo 1, o Senhor fala, em meio ao caos, houve algo fantástico, querido, no nosso centro de obras, reunião de líderes, pastores. Bom Yang-Chu, ele é o líder de uma das maiores igrejas, a maior igreja do mundo está lá. Bom Yang-Chu, ele fala que ele vê a igreja crescendo, mas muito problema acontecendo. Muito problema. Quando a igreja começa a crescer, vem muito problema. E ele se queixou desse lugar. O Espírito Santo falou para ele assim: eu, através da palavra, transformei o caos em vida. Eu mudei, a terra não era um caos, eu não o transformei. E quando nós lemos em Gênesis, querido, capítulo 1, a Bíblia diz isso. O que o Senhor fala? Haja luz, e houve luz. No meio do caos, o Senhor, Ele fala isso. Ele diz, haja luz, e houve. Olha o que o Pedro diz: mas sobre a tua palavra eu lançarei. Sobre a tua palavra eu vou crer, eu vou lançar, e eu vou conquistar aqui, eu vou alcançar, eu vou conseguir pegar muitos peixes. Devemos orar, querido, a Deus em nome de Jesus, porque é o único meio aprovado por Deus para nos dirigirmos a Ele. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem, não é vai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem a mim. Ele falou assim, eu estou aqui. Ele fala assim, eu já estou no Pai. O Pai está em mim. Ninguém vem. Ninguém vem. Ele está falando, ninguém vem ao Pai. Está entendendo? O Pai e o Filho, um só. Quando você busca Jesus, o Senhor, você está buscando uma só pessoa. Pai, Filho, Espírito Santo. Jesus também disse aos seus apóstolos fiéis, lá em João 16, 23, eu vos digo em toda a verdade, se pedirdes ao Pai qualquer coisa, Ele vô-la dará em meu nome. Por isso que nós oramos. Uma vez perguntaram, mas por que toda vez vocês têm que terminar falando em nome de Jesus, amém? Por que só não pede? Porque o nome de Jesus é a chave. A chave para abrir a porta. Eu sou o caminho, lembra? Eu sou o caminho. E aí vem a providência divina, querido. Lucas 5, 6 fala assim: isto fazendo, o que aconteceu? Apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Hoje, meu devocional de hoje, quem está no grupo orando por você, recebeu esse devocional hoje. E se você não tiver, depois você pega meu celular, meu número, para você participar desse grupo, você receber todos os dias esse devocional. E eu quero ler algo, querido, nesse devocional, o provérbio de hoje, e eu quero concluir. O provérbio de hoje, capítulo 13, hoje dia 13, fala assim, capítulo 13, versículo 19: o desejo que se cumpre agrada a alma. Fala comigo, o desejo
que se cumpre, agrada a alma. Quem não gosta, querido, de pedidos realizados, sonhos realizados? Quem não gosta? Todos gostamos. Quem sonha aqui? Quem sonha? Amém? Deus se agrada quando você realizar esse lugar. Olha o que diz o texto, que diz o meu comentário em cima disso. Quem não gosta de sonhos realizados? No decorrer desses anos percebi que Deus quer dar aos filhos mais do que aquilo que desejam, e para comprovar isso existem alguns exemplos, e eu mencionei os exemplos. Abraão sonhou com um descendente, Deus deu um grande povo. José queria ser o chefe de uma família, o Senhor o fez governador do Egito. Ruth saiu de Moabe em busca de pão e ganhou uma família. Ana queria apenas um filho, ela foi presenteada com o grande sacerdote Samuel e outros filhos rebentos. Davi se contentava em ser um bom pastor para suas ovelhas e foi apacentar o povo de Israel. Os judeus oravam por um Messias libertador político, mas Jesus desceu do trono para quebrar de uma vez por todas as maldições da morte eterna e da separação de Deus. Em todo propósito existe um processo. Digo que o processo fere, mas o propósito cura. Os nossos caminhos parecem tortuosos e os desertos nunca chegam ao fim. Mas é nessas horas que o nosso Pai prepara o nosso coração para receber o mais, aquilo que vai além de nossa compreensão. O que você está pedindo e esperando? Que tal deixar seus sonhos nas mãos de Deus e abrir os braços para receber muito mais? Efésios 3, eu quero concluir aqui, 20 e 21 diz: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Ele fala: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Você está pedindo algo para Deus, só que Deus, Ele está sonhando muito mais para a sua vida. Não se contente com aquilo que você pede. Deus, Ele sempre vai ter uma surpresa querendo muito mais. E qual é o segredo de alcançar esses lugares? Estar na presença de Deus e agradar o Pai. Se você agradar a Deus, se você viver como um cristão verdadeiro, você vai ter tudo. Porque, mais uma vez, eu que sou mau, tenho prazer em dar coisas boas para o meu filho. Imagine Deus, que é o maior Pai. Você acha que Ele não vai te dar? Vai dar. Mas nós estamos na casa do Pai não só para pedir, mas para agradecer, principalmente pelo que temos e também pelo que não temos. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus.